Esse é mais um módulo das nossas conversas sobre videoaulas e hoje a gente vai falar especificamente sobre o conteúdo. Com quem a gente conversa? Como a gente se organiza? Que linguagem a gente usa? É sobre isso que a gente vai falar nesse nosso encontro. Oi, esse é nosso encontro sobre conteúdo. Afinal de contas, sobre o que a gente fala numa videoaula, como é que a gente se organiza para apresentar esse conteúdo para o nosso aluno. E aí entra uma coisa muito importante, que é importante em qualquer interação comunicativa. Com quem eu falo? Qual é o perfil desse aluno? Qual é a idade dele? Qual é a série dele? Qual é o objetivo dele com essa videoaula? Isso é muito importante. É preciso adequar essa linguagem. Então, se eu tenho um aluno de ensino fundamental, eu tenho que adequar a minha linguagem à necessidade do aluno de ensino fundamental. Eu não posso usar, de repente, determinados termos mais complexos. Talvez até a expressão termos complexos não fosse tão adequado. Talvez eu devesse dizer assim, palavras complicadas, expressões complicadas. Ficasse mais acessível para um aluno mais jovem, não é isso? Então é importante você pensar. Por outro lado, nada de falar com esse aluno do fundamental como se ele tivesse algum problema. Nada de uma linguagem tati-bitati com esse aluno. É importante que você chegue e fale com naturalidade. Afinal, ele também quer essa parceria, tanto quanto o aluno mais velho, o jovem, tanto quanto o adulto. O aluno, criança, também quer essa parceria com o professor. Então, é importante usar uma linguagem acessível, clara, controlar a ansiedade da gente, porque às vezes você fala muito rápido e aí, sabe aquela coisa? Não, calma. Por outro lado, fazer a fala pausada vai virando um mantra e o garoto dorme. Ele dorme porque qualquer pessoa dormiria com essa coisa monotônica. Então, traz naturalidade, conversa com a pessoa, dá aquele tom de amizade, né, amigável na sua apresentação. Tá certo? Adequação da linguagem, super importante. Você pode ser descontraído, você pode ser informal, sem ser chulo, sem ser também inadequado em relação à situação de aula. A gente precisa lembrar que isso aqui é aula. Né? Não importa se o suporte é digital, importa que é uma aula e esse aluno se considera seu aluno, não tenha dúvida disso. Onde você estiver, ele vai se considerar seu aluno e é o que ele é naquele momento, não menos que um aluno presencial, ok? Então, esse aí é um ponto importante. Deixa eu chamar a atenção para uma questão delicada no que se trata de videoaula. Nem todos os alunos de videoaulas são alunos que veem e ouvem. É muito comum nós termos entre os alunos aquelas pessoas com necessidades especiais. Então, tem alunos surdos que fazem leitura labial e aí a gente fica aqui sonhando, né, e desejando que não esteja longe esse momento em que todos os vídeos sejam legendados ou, né, que tenham tradução em libras, quem sabe, mas o aluno surdo, ele pode fazer leitura labial, desde que você fale com ele. Porque se eu estiver resolvendo uma questão, digamos que eu estivesse aqui com um quadro, né? Aí eu estivesse falando e aí o que eu comentar para lá, o meu aluno surdo perde, porque ele não vai poder fazer a leitura labial. Então é importante que eu esteja de frente para a câmera, que eu me dirija a ele. O meu aluno cego, por exemplo, é um outro problema, que não é um problema, o cego não é um problema, mas assim, ele é um desafio para a minha maneira, né, tradicional de dar aula. Eu preciso me adaptar a essa situação. Que bom que hoje a gente tem uma educação inclusiva, então a gente como professor precisa se adaptar a isso.
Quando você explica alguma coisa, ainda de novo, no quadro, e aí você diz, olha isso aqui, por exemplo, você está dando aula de matemática, aí você põe, ó, essa incógnita vai ter um valor diferente do valor dessa incógnita. Essa e essa, para o cego, não fez sentido. É importante que você nomeie, os elementos que estão ali, né? Se você tratou de um mapa, é preciso que você aponte para o aluno que está vendo, mas que você verbalize para esse aluno cego. Então, é parte do nosso compromisso de inclusão ter atenção a essas necessidades, ok? Muito bem. Sobre ainda o conteúdo. É preciso definir o grau de aprofundamento que você vai dar para cada conteúdo, né? E aí foi a minha pergunta. Qual o objetivo do aluno? O aluno que está assistindo a sua videoaula quer o quê? Resolução de questões? Se ele está na resolução de questões, provavelmente ele já tem um lastro, ele já tem uma bagagem de conteúdo que vai ser aproveitada naquela questão. Mas se ele está querendo aprender, aí ele está zerado ou quase zerado. Você não vai saber qual é o nível exato desse aluno, mas aí você situa, né? Se eu estou dando uma aula de apresentação de uma teoria, eu tenho que partir de um pressuposto de que meu aluno não tem domínio daquilo. Ou construir uma série de vídeos em que eu tenha um bem simples, para quem precisa da base, um outro mais desenvolvido e um outro mais avançado. Defina níveis para a sua videoaula, porque aí o aluno sabe onde ele se encaixa. E aí, em função desses níveis, é preciso apresentar o conteúdo. E você vai controlar o grau de detalhamento, tá? Isso é importante por quê? Porque um aluno mais avançado precisa de determinados detalhes, né? Ele quer saber mais. Um aluno mais básico precisa de outros detalhes da base, o conceito, operações, né? Não basta eu dar o resultado, eu preciso desenvolver aquela operação, eu preciso resgatar conceitos básicos e assim a gente vai caminhando. Então é importantíssimo definir o grau de aprofundamento que você estabelece para esse vídeo em função do público que você definiu, que é o teu alvo. Ok? E aí entra uma coisa importante. Eu não posso me perder nesse detalhamento. Por quê? Porque eu tenho um objetivo e eu tenho um tempo. Vídeo longo é cansativo, né? Os vídeos curtos são mais ágeis, a gente tem paciência para assistir, a vida é assim, bem corrida, e a gente não quer ficar muito tempo para ter uma informação. E não é só a questão do tempo e da impaciência do público, digamos assim, do aprendiz. Não é só isso, não. É uma questão prática. Se eu tenho um vídeo longo, ele é um vídeo pesado. Para muitas pessoas, em função de condições tecnológicas, carregar um vídeo pesado é complicado, né? Dados, tudo isso de internet. Então, quanto mais compacto, melhor. E aí a gente tem que selecionar. Então, se você tem um vídeo específico, estabeleça um foco. Qual é meu foco? Aqui hoje, meu foco com você, falar de maneira genérica como apresentar esse conteúdo. Tem 1000 coisas que eu posso detalhar, mas eu estou recortando para levar para você a informação essencial. Né? Não me adianta pegar e fazer um nível de detalhamento absurdo que naquele momento não é o que é necessário para você e te deixar perdido nas informações. Então, recortar esse conteúdo de maneira que o aluno consiga extrair do vídeo exatamente aquilo que ele quer, tá? Tem informações que são apropriadas para uma faixa, para outra faixa, para outra faixa. Você seleciona isso com a sua experiência. E aí é importante ficar de olho nessa linguagem, né? Então, o meu aluno, eu sou uma professora de língua portuguesa. Então, eu vou falar com um aluno de 7º ano, por exemplo. Quando eu falar substantivo, adjetivo, eu presumo que ele saiba o que é um substantivo, um adjetivo. Mas se eu vou falar com um aluno de 6º ano, talvez
essas palavras não sejam tão claras, porque talvez ele venha de uma tradição de ensino que fala só sobre nome, característica, ele está saindo ainda do primeiro segmento, então eu talvez precise detalhar ou lembrar ele, substantivo, lembra? É o nome, eu preciso resgatar esse conceito, esclarecer para não perder esse aluno naquele momento. Está acompanhando direitinho? Então, esses cuidados compõem aquilo que a gente falou, a linguagem da videoaula é outra. Ela não é uma mera transposição da aula presencial em vídeo, não é isso, é uma nova linguagem. A gente já sabe muito bem tudo sobre isso? Não, a gente não sabe, a gente está tateando. Nós, por exemplo, estamos escolhendo esse formato aqui, eu aqui e você me assistindo. Mas tem outras experiências pelo mundo afora em que aulas excelentes são dadas e você só tem uma lousa virtual e o professor não aparece nunca. É um outro conceito. É melhor, é pior, é diferente. Atende a objetivos também. Então é preciso a gente entender qual é a linguagem que a gente está escolhendo e como a gente se organiza dentro dela. Tá ficando claro para você? Eu espero que sim. No próximo módulo a gente vai falar de como é que eu dou aula de verdade, como é que eu abordo mesmo os conteúdos para deixar tudo isso claro para o meu aluno. Não perde a próxima aula então. Eu sou Lúcia Débora e te espero no próximo módulo.